possibilidades, né, de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, aí você tem o quê? Você tem a possibilidade de trabalhar em 3 dimensões. E aí eu vou falar dessas 3 dimensões para rapidamente falar de algumas competências que eu considero que são importantes nessas 3 dimensões. Então, tem uma dimensão que é da organização, né, é uma dimensão macro, tem uma dimensão que é grupal e uma dimensão que é individual. Quando você, e assim, você como consultora vai ter demandas para essas 3 dimensões. Por exemplo, eu tenho demandas atualmente para desenvolvimento humano e organizacional, então, desde o diagnóstico até as implementações, né, a devolutiva do diagnóstico, as implementações das ações recomendadas, que está no nível organizacional. Quando eu começo as implementações, eu vou ter atividades que são numa dimensão de grupo. Então, por exemplo, desenvolvimento de equipe, ou como alguns gostam de chamar de team building, né? Construção de equipes. Eu prefiro usar o termo desenvolvimento de equipes. Desenvolvimento de lideranças, né? Programas de desenvolvimento de liderança, está no nível grupal também. E no nível individual, eu posso ter o coaching, eu posso ter a mentoria, né? No momento eu tenho clientes tanto de coaching quanto de mentoria. Essa semana as minhas atividades estão mais focadas com atividades individuais, assim, na consultoria. Eu tenho outras atividades de trabalho essa semana, está uma semana bem puxada, mas na consultoria eu vou atender mentorias e vou atender processos de coaching individuais, né? Não vou fazer, essa semana eu não tenho nenhuma atividade na dimensão grupal e nem organizacional. Semana passada eu tive grupal, na outra semana também eu tive grupal, então isso vai variando, né? Mas voltando à questão das competências. Então, nessas 3 dimensões, tem competências que são comuns às 3 dimensões, mas tem competências que são muito específicas. Por exemplo, na dimensão organizacional, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um diagnóstico organizacional, vai ser exigido de você competências como, além da observação, da escuta, do relacionamento, competência de análise, né, de você fazer análise daquelas informações que você está ali levantando. E claro que a análise precisa ser fundamentada numa teoria, né? Você não pode trabalhar com análise sem fundamentar numa teoria. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para eu... Estou controlando o horário aqui para a gente não extrapolar muito tempo. Então, a capacidade de análise, a competência de análise é uma competência extremamente importante quando você trabalha em todas as dimensões, mas na dimensão organizacional, quando você faz diagnóstico organizacional. Eu uso alguns instrumentos, algumas ferramentas, inclusive online, uso. Mas mesmo assim, a gente não pode perder de vista que ferramenta e instrumentos é um meio, não é um fim neles mesmos. Né? A gente vai precisar analisar, vai precisar integrar esses dados, vai precisar fazer uma síntese, além da análise, você precisa fazer uma síntese dessas informações, para depois poder comunicar, e aí uma outra competência, né, para o seu cliente, aquelas informações do diagnóstico. E veja, tem valores, os valores sustentam a competência, né, ou as competências. E tem alguns valores que eu considero que são essenciais também nesse processo de desenvolvimento de competências. Por exemplo, para nós, né, valores como o sigilo, a honestidade, a integridade, a ética. Às vezes você desenvolve um trabalho de consultoria onde você vai trabalhar com vários grupos de uma organização
e você vai trabalhar com mentorias desses grupos de desenvolvimento, e você vai trabalhar também, às vezes, com coaching com alguns profissionais, né, que são métodos diferentes. Coaching e mentoria são métodos diferentes, você sabe disso, né? E aí, assim, o cuidado que eu tenho que ter, eu vou falar de mim, né? E aí é uma competência que a gente precisa ir desenvolvendo e aprimorando toda hora a gente precisa desenvolver. Eu nunca considero que eu estou pronta, eu considero sempre que eu preciso estar me aprimorando, então eu sou muito reflexiva da minha prática, eu me autoavalio, né, e vou procurando aprimorar onde eu achei que não foi legal, que eu preciso ajustar, enfim, eu acho que isso é da nossa natureza humana, né? Ninguém vai estar pronto nunca, a gente precisa ter essa abertura para se aprimorar. E aí, quando eu tenho, né, numa mesma organização, diferentes intervenções e tendo contato com diferentes níveis hierárquicos, níveis de poder, o desafio é você não cometer nenhuma falha ética e nenhuma quebra de sigilo.